News Brasil. E agora, como sempre, né, toda quinta-feira nós temos aquela roda polêmica, um assunto sempre muito importante para ser debatido e esclarecido. Então, neste momento, o WhatsApp 95397 com o Levi Fernando vai estar respondendo, fazendo perguntas e respondendo para vocês. Porque o time de hoje, impecável. Nós vamos falar sobre polêmica no distúrbio alimentar, gente. O que está acontecendo? Ninguém melhor que o doutor Igor Duarte, neurocientista, né? Que é o homem que entende a nossa cabeça, hein? Esse é bom, hein? Entende a nossa cabeça é bom. Doutor Fernando Cerqueira, nutrólogo, um dos melhores e mais conceituados do país. O Cauê Lemos, que é paciente, que também já passou, fez um tratamento e também dá a sua opinião exatamente o que aconteceu, o que transformou nesse momento. E a Valdira Rodrigues, aqui, que é psicóloga. Então, o programa aqui, a nosso bate-papo está muito interessante, claro, você pode participar também. Meninos e meninas, boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Eu quero, na verdade, entender de você por que dessa polêmica do distúrbio alimentar, começando com você, que é nutrólogo. Uau. Parece que todo mundo que busca, que está precisando de um nutrólogo hoje, entra nessa coisa alimentar, né? Com a proliferação dos fast food, né? Como a gente já conversou aqui uma vez anteriormente, começaram esses distúrbios, vamos dizer assim. O neurocientista vai falar um pouco melhor do que eu sobre isso, mas lógico. Está muito ligado à região do hipotálamo, né? Perfeito. Em relação à saciedade. Então, os alimentos com muito sódio, ele tem uma dificuldade maior de você ter uma saciedade naquele momento. Então, está muito ligado a isso. Ligado a muito problema psicológico, onde que o paciente vê muito fácil as coisas, então sai comendo, que nem louco. Como também tem do outro lado a vigorexia, né, que o paciente se acha magro e é forte. O que está acontecendo muito hoje, gente? Porque há um tempo atrás, alguns anos atrás, era um tal da bulimia, anorexia, né? Muito presente. Ainda existe bastante. Parece também meio camuflado, não se fala muito nos dias de hoje. Hoje se fala muito mais em obesidade, porque é a doença do momento no mundo, né? Pra você ter ideia, a diabetes está ligada à obesidade e mata mais do que a guerra no mundo. Então, está muito ligado a isso, a má alimentação, a questão de distúrbio, o hipotálamo não está no eixo correto, muito sobre isso. E aí a gente estudou o porquê disso. O porquê, doutor Igor, que é o homem que entende o cérebro? Pois é, Nani. Como o doutor falou, uma região no cérebro chama hipotálamo. Onde ela fica localizada? Deixa eu pegar meu cérebro aqui. Onde eu vou, eu levo meu cérebro, Nani. Isso é bom, hein? Essa região aqui, onde está o dedinho, ele tem uma infinidade de funções. Entre elas, ele controla o peso corporal, controla a fome, a sede, a reprodução e a saciedade. Então, essa parte onde controla vamos dizer assim, a vontade de a compulsão por comer é a região do hipotálamo, entendeu? Então, se há um distúrbio aqui, há uma alteração... Por que dá uma alteração? Olha só, então? deixa eu contar para você com uma pesquisa que fizeram com ratinhos. Eles danificaram uma área chamada núcleo ventromedial, que é onde controla a saciedade, e os ratinhos aumentaram a compulsão por comer. Então, eles, a partir dessa lesão, eles começaram a comer e, claro, ganha peso. E, como o doutor disse, vem uma série de complexidades, de problemas relacionados à saúde, que nos seres humanos acontece muito semelhante ao que acontece no ratinho. Tem outras coisas relacionadas ao cérebro que dá para a gente abordar aqui também, é que a questão da alimentação, ela ativa uma área do cérebro relacionada ao prazer. O prazer também, né? Então... Quem come sente essa alegria nesse momento que está, sei lá, carente, come. Igual a gente escuta muito falar de chocolate, de doces. Sim, é muito importante sacia, isso, né? inclusive, né? Diferenciar o que é essa vontade de comer e o que é fome, de fato. Ambos são legítimos, mas o que está em volta disso, né? Qual é a necessidade que esses pacientes têm de ter algum suporte afetivo e emocional, que é o que a gente atribui à comida muitas vezes. Então, por isso é importante esse trabalho multidisciplinar. Por que a gente leva, hein? A gente descarrega no emocional, no corpo, né? As emoções, então. Pegar comida porque ela consegue realizar
saciar e trazer esse momento de prazer? Muitas vezes, no caso de obesidade, o indivíduo, ele não sabe distinguir o que ele sente. A fome dele é muito mais de sensações do que de comida. Então, um mal-estar, ansiedade, algum conflito que ele tenha, ele acaba suprindo com a comida. Então, é como se aquilo fosse a solução para todos os problemas, porque a única ligação que ele fez sobre viver bem foi com a comida. Então, é isso que precisa ser analisado e realmente tratado. E aí eu quero entender. Cauê, e você? Bem-vindo, viu? Obrigado a todos. Então, Nani, para eu estar aqui já é um grande avanço, porque assim, eu sempre tive problema com balança, desde pequenininho, por N motivos, que eu ficaria aqui uma semana falando. À vontade, gato. Começamos, né? Então, assim, hoje, quando eu busquei ajuda, no caso do doutor, primeiro passo, assim, o que mais me chamou a atenção foi que a gente não foi trabalhar de imediato o meu emagrecimento. Sim. Estou em tratamento, mas primeiro a minha mente, meu estilo de vida, o que eu faço, o que eu não faço. Hoje, assim, estamos aí com 30 dias, quase 29 dias de protocolo, já foram 11 quilos, né, 10.900. Que legal, né? Consegue ter... É gostoso, as lembranças de tudo. tô muito assim, fora do que eu gostaria. Quando era mais novo, mais por estética, hoje não, porque saúde. Saúde. Porque eu, como farmacêutico também, estudo, trabalho na área, eu fico assim, eu sou uma bomba relógio. Hoje eu tenho 26 anos, daqui 10, diabético muito provavelmente, minha hipertensão devido à obesidade. Assim, Você não vai ter, gato. Você já está se tratando, já está Sem tendo a dúvida. consciência, né? E me diga uma coisa, você comia por compulsão, essa angústia, vontade, quando está triste, quando está alegre? Muito, assim, são os vícios. Então, eu estou na rua, estou passando por uma padaria, não tem sentido, mas eu quero comer uma esfirra. Realizando a reeducação alimentar, o que eu senti, o que eu notei? Hoje eu não sinto fome, eu como bem, como nos horários certos, eu sinto vontade de comer aquilo que faz mal. Eu sinto vontade de um refrigerante, sinto vontade, mas eu percebo que já não é mais essencial em minha vida. É o fato do prazer, poder comer, querer comer a todo momento. Então, hoje eu percebo, assim, quando eu fico triste, eu desconto na comida, feliz, comida. Tudo no caso, sempre foi assim, alimentação e fast food, tudo coisas mais fáceis. Né? Parece que leva tudo, né, Fernando? Tudo para o momento da alegria, do prazer, tá ligado à comida, né? Porque se você vê a Fala bem pertinho do microfone. Você vê, a palavra comer vem de comemorar. Então, a gente já tem isso enraizado dentro da gente. Então, quando a gente está triste, a gente quer ficar alegre. Então, muita gente desconta na comida. Isso é... Você está magoado, está depressivo, tá tudo você quer comer. E isso parece que dá uma saciada, né? É muito mais uma questão de consciência corporal do que da comida assim, emocional. Né? Então... Até porque também, né, gente, vamos falar a verdade aqui, o cérebro leva, né, você como médico neurocientista que sabe, o nosso cérebro leva 30 minutos para receber a informação da saciedade, que nós estamos saciados. Então a gente come, pessoas que comem muito rápido, comem, na verdade, mais do que precisava. Às vezes até de receber o feedback dos órgãos abdominais, leva um tempo e ele acaba comendo além da conta, né? E isso tem um impacto negativo. Por causa desse tempo da alimentação. Por isso tem que mastigar devagar, comer uma saladinha, uma entradinha, porque come o que precisa, não o exagero. Levi, tem perguntas? Alimentar, bulimia, tudo essas doenças que já são do nosso conhecimento, agora surgiram algumas outras diferentes, que é a vigorexia e a duncorexia, que é conhecida também, e a fobia alimentar. O que são essas doenças? Gente do céu, cada hora cria um nome. O que é isso, meu Deus? A vigorexia, a gente já falou uma vez aqui, mas vamos repetir, é quando o indivíduo ele se vê diferente no espelho. Por exemplo, ele é forte... Vigorexia. Se vê no espelho magro, ele é forte. Já outra, eu não tenho muito embasamento realmente daquele que falou nova. Então, tão nova que tem a nossa... Olha, eu não conheço, talvez. Tem uma área no cérebro, chama de giro fusiforme, que eles descobriram até recentemente, fazendo estímulos elétricos nessa região, há uma distorção do que se enxerga em relação ao corpo. Então, a imagem não se distorce a imagem do ambiente, mas a imagem do corpo, ela altera na hora. Então, a pessoa tem uma ideia diferente da realidade. Então, ela
ela está magrinha e ela se enxerga gordinha. E aí há necessidade de abaixar o peso, né? E aí... E me fala da bulimia, da anorexia, como é que tá hoje? Qual é a realidade? A vigorexia, ela está com um fator bem próximo da anorexia, porém de forma divergente, né? Sim. Então, a pessoa tem uma falsa percepção de si mesma. Um trabalho muito legal que nós costumamos fazer com pacientes anoréxicos, no caso, nós colocamos um papel, né? Um papel do tamanho do paciente ali, e em volta nós fazemos um contorno com canetinha e mostramos para aquela pessoa como ela é. E realmente assim, é muito interessante, porque ela olha e não consegue enxergar, essa não sou eu. Então, essa distorção do próprio corpo, tanto na anorexia, que é mais fácil identificar porque o indivíduo emagrece, na bulimia já é diferente. Ele mantém, porque ele induz o vômito, né? Isso aí. Ele toma laxantes, então acaba que mantendo um peso ok. E muitas vezes ele não fala, porque socialmente é um comportamento condenável. Nossa, mas não tem controle? Como assim? Então, Porque quando está nos casos mais graves é horrível, né? sim, os episódios são muito solitários. Ele come sozinho. Geralmente dura 2 horas esses episódios, né? Então ele come compulsivamente, ele come muito. Depois vem a depressão, a culpa, a aversão do próprio corpo. Então são doenças realmente muito tristes de se ver na clínica. É muito solitário isso, né? Aproveitando, é uma dúvida minha agora pessoal, até com os doutores. Aconteceu muito comigo. Eu sempre tive a sensação de estar gordo, muito gordo, mas quando a foto a gente meio que a gente brinca, a gente programa o que a gente quer. Mas às vezes aconteceu alguns casos, fotografias que foram tiradas minhas, e quando eu vi aquilo, eu falei, gente, eu não me enxergava do tamanho, eu não me reconhecia. Para mim, eu sabia que estava de um tamanho, mas não aquele que eu via na foto, que era muito maior. Isso seria também, doutores? Pode ser sim. Pode ser já vigorexia. uma alteração nessa região que eu mencionei do cérebro, pode estar relacionado. Mas dizem os estudos que todo mundo tem um pouco dessa alteração. Então, a gente se olha na câmera, está sempre, por exemplo, uma câmera, uma fotografia, a gente está sempre um pouco diferente, a imagem está sempre distorcida. Claro que tem pessoas que isso é mais. E aí ela tem a necessidade, por exemplo, de baixar o peso de uma forma extrema, para chegar... Não entra o narcisismo aí também não, né? Aquelas pessoas que se olham, acham, não, tô bem, não sou isso. O cérebro não dá uma enganada também não, né? Não, nesse sentido não. É até possível acontecer. Estou falando, porque você pode, o seu cérebro está tão trabalhado também, de repente você olha e fala, não, é uma rejeição, né? Não aceito, não tô. Perfeito, tô bem. E na verdade não tá acima do peso. Né? Porque é tão confuso, né, gente? Vamos falar que entender do cérebro é muito complicado. É complicado. E Nani, a gente sabe muito pouco do cérebro ainda. Sim. Então, os exames que dão feedback no ato, assim, tem cerca de 30 anos. Então, é muito recente isso. A gente tem muito para aprender ainda na área de neurociência. Então, daqui os próximos 5, 10 anos, vamos ter muita informação que vai embasar, inclusive, o tema dessa roda. Mas, enquanto isso, a gente tem que trabalhar mais com o nutrólogo, né? Ter esse acompanhamento que vocês têm, pelo menos a lógica, né? De conseguir dar um acompanhamento para uma pessoa, e vocês encaminham também para a ajuda de um psicólogo, né, doutor? A gente encaminha para o psicólogo e para qualquer outro profissional que seja necessário, que a gente veja que tem necessidade. Sempre é bom fazer o trabalho psicológico junto com o paciente, porque tem muitos pacientes que ele não entendem, ele tem que mudar primeiro o hábito dele. Para ele conseguir caminhar. A gente brinca na clínica, que é o nosso lema, qualidade de vida, depois perda de peso e ganho de massa muscular. Qualidade de vida, em primeiro lugar. Se a mente dele não está boa, tiver que procurar um psicólogo, a gente vai indicar, procure um psicólogo. Vamos trabalhar tudo junto, né? Multidisciplinar. Isso que é o interessante, né? Porque aí, Levi Fernandes pode fazer sua pergunta. A pergunta é o seguinte, muitas vezes esses transtornos pela família não é visto como uma doença. Às vezes até mesmo a família, o pai ou a mãe acha que é uma frescura ou que a pessoa está fazendo graça querendo aparecer. O importante seria que essa pessoa, além desse tratamento, alguém da família participasse também para saber da real situação e que impacto que isso tem no tratamento. Só lembrar que a bulimia, o caso da bulimia, às vezes os familiares nem sabem, porque eles fazem escondidos. Eles se trancam em lugares, ficam escondidos, fazem esse processo, a meia-culpa para ninguém descobrir. E assim, você tem que estar muito antenado, né? Isso aí. Os pais têm que ficar muito, muito antenados, principalmente na adolescência. Nesse caso, como não há muita alteração de peso, então não é visível da família.
caso na anorexia é mais fácil da família detectar e agir. Porque vai emagrecendo, mas Exatamente. a bulimia... É mais complexo de E descobrir. na anorexia, olha que interessante, né? Geralmente, a pessoa que sofre, né, desse distúrbio, ela adora fazer comida para os amigos, para a família. Então, ela esbanja, né, aquele falso prazer alimentar, mas, na verdade, ela não come, né? Então, existem esses rituais que são típicos da pessoa que tem esse tipo de doença para a gente poder identificar. No caso da bulimia, a gente usa a técnica do exagero no consultório, é muito interessante. Então, a gente pergunta para o paciente quantos episódios você tem no dia, de 10 a 15 ou de 8 a 10. Não, imagina, doutora, são 3, 4 vezes só, né? Então, você acaba trazendo a informação que você quer, mas de uma forma muito mais periférica, né, para chegar no ponto que nós queremos, que é saber se aquele indivíduo apresenta realmente os sintomas que condizem com a patologia. Quando começa isso, gente, no cérebro na adolescência? Tem uma fase, a puberdade, principalmente anorexia e bulimia? Pode acontecer em qualquer momento. Sim. É lógico que na adolescência a gente vai para, vamos dizer, escolher nossas tribos, né? Como o psicólogo fala, escolher a tribo. E nesse momento que você vai escolher a tribo, você pode estar mais propício a ter esse tipo de doença. Quando você tem as tribos que não se importam muito, vai tranquilo. Outras se importam mais. Mídia social é uma coisa que Nossa senhora, porque todo mundo trabalha tentando muito, seguir, né? Influencia muito, né? O problema é que tá todo mundo seguindo, né? Tentando ver o que é, né, Cauê? Muito. A gente olha, busca, eu quero ser daquele jeito, eu quero ter aquele corpo, eu quero me alimentar bem, só que o que a Você gente sente a faz? culpa? Olha, culpa, em alguns momentos eu cheguei a sentir, só que fazendo aquela reflexão, isso vem desde a época que eu era criança. Quando meu avô faleceu, minha avó veio morar comigo e eu sempre tenho minha irmã. Então, minha avó, a gente chegava da escola, aí tinha batatinha frita para o Cauê e ia para minha irmã. Então, a minha era o triplo do prato, porque eu era menino, mais forte, maior. Então, é aquela coisa mais antiga. E aí, isso veio se carregando pela vida toda. Eu nunca tive vergonha de mim. De um certo tempo para cá, de uns 2, 3 anos... Preocupação com a aí saúde. você começa a ter essa preocupação e aí você fala, não, tenho que mudar. É isso que eu quero para minha esposa, para os meus filhos. Esse pontapé dessa decisão? Olha, eu acho que não foi fácil. Primeiro, eu trabalhei por muito tempo a minha mente. Problemas pessoais, depressão, enfim, várias coisas que fazem você descontar. Mas não foi assim, o difícil foi dar aquele pontapé, né? Acabou sendo, acho que a gente não assume. Mas quando você fala, não, agora vai. Então, assim, vamos procurar alguém que entende, alguém que vai te acompanhar, te dar um carinho, te tratar bem, você consegue. E falando só, estendendo um pouquinho no assunto dos pais, que foi feita a perguntinha ali mais ou menos, os pais, eles querem o seu bem. Então, eles não querem ver você comendo, só que eles têm aquele pré-julgamento que pra gente causa um pouquinho de desconforto. Então, assim, poxa, não come isso, mas ele vai e compra, por exemplo, um bolo para comer com a família. Mas você não pode comer, você está gordo. Ele está preocupado com a saúde, mas pré-julgando. Eu passei por alguns momentos, sempre entendi os meus pais, só que eu ficava chateado. Mas Aí entra no hoje... psicológico também, né? Sim. Entra, Não quer que bala. come, mas compra, como é que fica? Então, a questão do afeto, né? Então, nossa, mas ele gosta, meu filho... Tem que ter um engajamento geral aí da família, por isso senão que é importante dificulta. Também Uma a coisa em família conjunto, né? participar e entender como que é essa participação, se é Mas ativa a ou gente não não. fica trabalhando muito também? É tão bonitinho, gordinho, olha, desde pequenininho. Sim, tem isso Criança também. bonita é criança gordinha, criança Isso aí bonita... tem uma ideia antiga de que Não a é? criança tem que ser gordinha. Tem que ser gorda. E se a mãe não deixa a criança gordinha, a mãe não está cuidando bem da criança. Eu Tá sou muito mineira, magrinho. eu falo pra vocês, porque em Minas Gerais, né, Levi, você também. Em Minas Gerais é assim, se você chegar, não no meu caso, que eu não tô, mas assim, se você chegar magra, você assim, você tá doente, menina? Isso aí, é isso O que mesmo. aconteceu? É isso mesmo. A questão cultural, É cultural em familiar, né, psicológica, genética, é muito complexo. Você sabe lá em Minas, a minha irmã foi, coitada, vou ter que falar, né? A minha irmã chegou lá em Minas, com as tias, só que as tias das antigas, lá da roça mesmo, de fazenda, né? Minha irmã chegou lá e falou, Maria, mas você tá bonita, você tá parecendo, você tá toda briosa, parecendo uma leitoa. Olha isso. Em Minas Gerais, pô, a gente é meio sutil no interior. Então, assim, a gente fica, né, é engraçado, mas você vê como que isso é cultural.
você não deixa de Está entender que é um gordo, é carinho. saúde, está gordo é saúde, está magro e você está doente. É isso aí. Então, quer dizer, temos que mudar tudo, né? O orgulho da minha mãe sempre foi falar, o Cauê, quando nasceu com 4,3 kg, era o maior da maternidade. Será que desde essa época eu já tinha uma predisposição? Tem uma competição aí mesmo, né? Tem uma competição. Fala, Você nasceu com quanto, doutor? Eu nasci com 3,975. Quase 4, né? Aí minha mãe fala assim, você foi o que nasceu o maior de todos os filhos. Orgulho da Eu tive minha uma mãe. menina que 3,750, 52 centímetros. Olha aí. E eu engordei, sabe quantos quilos na gravidez? 8. Não vou falar. Vou manter em Ó, a segredo primeira essa nasceu parte. de 8 meses, nasceu com 330, 49 centímetros, eu engordei 7 quilos. Não faz inveja, A Nani. segunda eu engordei 8 e nasceu com 3,750 e 52 centímetros. Então a gente também, mesmo na gravidez, que é um período que tem que tomar cuidado, né, com esse ganho que a gente tem que tomar cuidado na gravidez, de não passar dos 12 quilos, porque assim, não é bom, principalmente quando entra, né, o diabetes, que pode ter gestacional, muita coisa que acontece também, né? Então a nossa mente trabalha o tempo todo isso, né? Estar magro, não estar magro, estar gordo. E isso, você como nutrólogo, me fala, as pessoas buscam sempre nos dias de hoje um corpo magro, né? Não importa o quê, né, doutor? Sim, Aí a tá os grande perigos, né? maioria quer ser magro. Só quem é muito magro que quer ser forte. A mente é uma coisa estranha, né, gente? Né? 90% dos meus pacientes querem ser magros. Os outros 10% eu digo que querem ser fortes. Porque passaram também por um problema de infância, o bullying, que não era com esse nome que a gente usava, né? O magrinho, o pequenininho, Os o apelidos, minhãozinho. né? Tinha muito apelido mesmo. Não era bullying antigamente, né? Passava despercebido A isso gente daí. resolvia no tapa naquela época, né? Nos dias de hoje, tudo parece que a geração tá mais fragilizada. Na minha época, se falasse alguma coisa, você já saía, marcava na porta da escola. Quando saía da escola, já resolvia lá fora. Nos dias de hoje, eu acho que a geração nova está ficando muito fragilizada. Mas nós vamos para o intervalo comercial e a gente volta com o nosso bate-papo aqui, super interessante, viu, gente? Sobre tudo que está acontecendo no distúrbio alimentar. Um minutinho só, a gente já volta. Libera o som, DJ. Vamos lá.